Volkswagen Polo Classic, um sedã compacto que veio para substituir o então Voyage da primeira geração, aqui diretamente importado da Argentina para brigar ali no mercado com Siena, até mesmo o próprio Santana dentro da Volkswagen. Então é um carro que tinha essa missão e hoje você encontra um carro desse aí num preço razoavelmente acessível, um sedã com excelentes qualidades para você que quer gastar ali em torno de uns 10, 15 mil, dependendo, claro, do estado de conservação de um carro desse. E vamos falar hoje tudo em detalhes sobre este Polo Classic 1997. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. Importado para o Brasil em 1996, essa geração do Polo, que é o de terceira geração, veio para brigar ali no segmento dos sedãs compactos. Essa aqui é a plataforma A03, que é a mesma lá do City Ibiza e City Córdoba, que tiveram raras unidades aqui no Brasil. Também, se você considerar, ele lembra bastante o Golf de terceira geração. E principalmente com relação a design, tanto interno, como vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo, quanto também aqui na parte externa, começando pela dianteira. Anos 90, bem comum dos faróis ainda virem com lentes de vidro e numa peça separada das setas. Também outra coisa bem comum dos anos 90, as setas virem aqui ainda nessa cor âmbar, ou laranja, mas também bem características aí de carros dessa época. Grade da Volkswagen bem discreta, aqui pintada de cor preta, sem segredos aí para a época. Não tinha opção dessa grade pintada na cor do veículo. Frente de design mais quadrado, lembrando um pouco também os Gol de segunda geração, o próprio Golf também de terceira geração que tinha nessa época. Não tem os faróis de neblina nessa primeira leva aqui do Polo Classic, que ficou com esse design até o ano de 2000 para 2001, quando ele sofreu um leve facelift. Aí sim ele ganhou principalmente aqui um farol em peça única, então faróis acoplados a setas, e também passou a contar com os faróis de neblina aqui embaixo. Mas nessa primeira versão do Polo Classic aqui no Brasil, ele é dessa forma, nessa cor também diferenciada, um vermelho bem vivo, bonito para a época. Umas cores mais vivas, bem comum dos anos 80, anos 90. Aqui uma cor bem bonita, bem esportiva. Passando aqui para a parte lateral, que para mim é um dos ângulos mais bonitos desse carro. Começando aqui com o paralama dianteiro, que já contava com um repetidor de seta. O que não era algo muito comum nos carros aí final dos anos 90. Esse veículo aqui já contava com isso. Retrovisores de acionamento elétrico e pintado na cor da carroceria, que também era outro item aí meio que de luxo, assim como o friso aqui das portas. No entanto, a maçaneta vinha na cor preta, sem pintura de acordo com a cor do veículo. Também não tem nenhum blackout aqui, nem na coluna B, nem na coluna C. Mas aqui, olhando a linha de cintura desse carro, ela também é um pouco mais alta. Não é aquele carro que chega a ser muito claustrofóbico por dentro, É um carro que ainda tem um certo bom campo de visão, mas não é dos melhores nessas características. Passando aqui para a parte traseira, como vocês podem observar, o vidro traseiro ele abre uma boa distância aqui, dá para ter um bom fluxo de ar vindo aqui. Sobra apenas aqui uma pequena parte sem baixar tudo, por causa, claro, aqui do desenho da porta, mas sem maiores problemas. Anteninha de teto, bem padrão aí também dos Volkswagen. Esse carro aqui está com vidro escuro, Tá com isso filme, que também deixa esse design aqui mais bonito, combina com essa carroceria vermelhinha bem legal. E falando aqui do conjunto rodas e pneus, ele está calçado aqui com os 175/65/14. Só que, no entanto, os originais desse carro são os 175/70/14, perfil um pouco mais alto, e isso também descrito lá no manual do proprietário, dados de época. Muitas pessoas gostam de colocar um pneu um pouco mais largo para dar um pouco mais de estabilidade para esse carro,
mas cuidado quando for fazer isso, faça o cálculo de forma correta para você não mudar esse diâmetro aqui de roda e pneu e correr risco de levar multa. Para isso, eu já escrevi um artigo completinho lá no nosso site Bate-Papo Automotivo para você conferir qual seria a forma correta de você mudar aí a medida de um pneu para não correr risco de levar multa. Eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado. E filmar essa raridade aqui só está sendo possível por causa do meu amigo Marquinho, do canal Bancada DIY Eletrônica, que gentilmente cedeu o seu carro e do uso diário para a gente fazer essa avaliação completa. Segue o canal dele lá depois, para ter muita dica interessante de manutenção de televisões, dessas mais novas aí de LED. Para quem gosta de mexer com a eletrônica também como hobby, tem muito conteúdo interessante lá no canal dele. Confere lá depois, link na descrição e primeiro comentário fixado. E falando aqui de parte traseira, tem aqui um para-choque até bem envolvente. E um detalhe de design interessante, tanto desses Polo de terceira geração quanto os mais novos, é essa tampa de porta-malas mais alta, o que confere a esse carro uma boa capacidade aqui para bagagens. É um porta-malas de 455 litros de capacidade. Num comparativo breve aqui com alguns carros da época, é maior, por exemplo, que o Santana, que tinha 403 litros. E olha que o Santana era um carro vendido como médio, né? Porte médio acima desse aqui que era considerado compacto. Comparado com o Vectra, já entretanto, e o Siena, que tinha capacidade de 500 litros, esse aqui é um pouco menor mesmo. E comparado com o Polo de quarta geração, né, que viria substituindo, esse aqui é ainda um pouco maior. O Polo mais novo tem 432 litros de capacidade. Então, boa capacidade para levar bagagens aí de todo mundo sem maiores problemas. Aqui também o detalhe do design desse carro, lanternas no formato mais vertical, seta na parte mais externa, luzes de posição e luzes de freio também aqui sem segredos. Algumas unidades vinham com a lanterna de neblina traseira aqui também. E o porta-malas aqui, ele tem uma boa abertura aqui para você levar o que precisar. E a abertura é feita de forma convencional para a época, pela chave, né? Roda, aperta aqui e temos acesso a um excelente porta-malas. E aqui vocês já podem observar essa abertura mais refinada da tampa, né, que é por aquele sistema pantográfico, que não corre-se o risco de danificar suas malas quando você quiser encher bastante esse porta-malas. Forração aqui da tampa também, em carpete aqui dando um acabamento diferenciado. Não tenho certeza se era exatamente essa forração aqui de fábrica, mas eu acredito que sim. E o interessante é que, como esse carro tem uma tampa traseira alta, quando você olha o porta-malas aqui, ele parece ser bem mais fundo. Então, por isso que tem essa capacidade tão boa, né? Ele é um porta-malas alto e até relativamente comprido, então dá para levar bastante coisa sim. E o interessante aqui é que ele conta com iluminação, já conta também com o banco traseiro rebatível, caso você precise levar uma coisa maior ainda nesse porta-malas mais comprida, você consegue com esse carro. Todo forradinho em carpete, parte inferior aqui, as laterais também, nada de lata aparecendo, a não ser nessa parte aqui mais superior que não tem nenhuma forração, mas é bem raro de se ver alguma forração nessa parte aqui em qualquer carro. E eu não falei do tanque de combustível, mas a capacidade aqui desse tanque ele é apenas de 45 litros. Ou seja, não é um tanque muito grande para se fazer uma longa viagem. Provavelmente você vai precisar parar um pouco mais para abastecer. Não é um carro também muito beberrão, mas merecia ter um tanque pelo menos de uns 55 litros a 60 para dar uma autonomia girando em torno dos 700 a 800 km para esse veículo. Os dados de autonomia eu vou deixar aqui na tela para você conferir. Mas vamos passar agora para a parte interna desse veículo, vamos ver o que ele tem de equipamentos, como que é a qualidade do acabamento aí de época desse carro. Bora lá conferir então. E aqui na parte interna do Polo, assim que você entra no carro, já te lembra muita coisa aqui de Golf de terceira geração, principalmente aqui o quadro de instrumentos, que é praticamente o mesmo, não é verdade? Aqui temos o velocímetro grande do lado esquerdo, o contagiros grande do lado direito. Depois a Volkswagen iria inverter essa ordem, né, nos Gol G3 e todos os posteriores que viriam aí. E os mostradores menores, à esquerda tem ali o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento e à direita o marcador de combustível. E vamos colocar esse quadro de instrumentos aqui em funcionamento, só para vocês verem aqui, né? Todas aquelas luzes espia acendem e
apagam, algumas apagam assim que você colocar o veículo em funcionamento, e você deve ter ouvido um ruídozinho aí, um ronquinho característico das travas elétricas originais desse carro aí dos anos 90. Geralmente não é aquela trava elétrica que bate de uma vez, não. Aqui tinha um motorzinho ali que baixava, puxava esse pino para baixo, subia de novo. Algo bem clássico aí dos anos 90. Só coloquei ele em funcionamento rapidinho para vocês terem aí uma sensação, uma nostalgia do ronquinho desses motores Volkswagen aí dos anos 90. Bem nostálgico, não é verdade? Ainda mais esse ruídozinho do motor de arranque, ronquinho clássico também do Polo. Bem legal, né? Falando aqui de parte de acabamento, primeiro, começando aqui pelas portas. Essa parte superior não é aquele plástico duro que a gente está acostumado nos carros mais novos aí da Volkswagen. O Polo de quarta geração é um deles, né? Aqui ele tem uma textura um pouco mais agradável ao toque, apesar de não ser soft touch. Parte superior também aqui, ele não afunda o dedo aqui, mas tem uma qualidade de construção, um revestimento bem mais agradável ao toque. Tecidinho aqui na parte inferior, maçaneta logo abaixo, e não tem nenhum botão, nenhum comando aqui na lateral da porta. Os botões dos vidros elétricos que esse carro tem nas 4 portas vêm localizados aqui no console central, numa posição mais abaixo. Aqui você tem que esticar um pouco para conseguir operar esses comandos, mas depois que você se acostuma, vai bem. Pegando o embalo aqui, comandos do retrovisor elétrico ficam aqui ao lado. Parte mais inferior aqui do forro de portas, tem aqui um porta-revistas, nada de porta-copos, não era muito comum nessa época. Aqui nessa parte lateral inferior aqui do painel tem um porta-documentos, bem interessante. Os Polos já tinham essa solução aqui de um porta-objetos na parte inferior do painel. Depois viria aquela bandejona que se estende aqui, né, por toda a parte inferior na quarta geração. E o legal é que esse aqui também tem um outro porta-objetos menorzinho aqui para você colocar no máximo um telefone pequeno ou uma carteira nessa parte inferior. Bem legal. Parte lateral aqui de comandos de luzes, aquela clássica chave giratória da Volkswagen. Ainda não naquele padrão que viria do Gol G3, dos Santanas também de terceira geração em diante, mas aqui no mesmo esquema de funcionamento sem segredos. Aqui também conta com o reostato, né, o ajuste de luminosidade do quadro de instrumentos. Iluminação desse painel ainda não era aquela de iluminação direta, né? Tem uma luz verde aqui que ela ilumina, vamos dizer assim, de fora para dentro. Então dá uma iluminação bem característica aí da época desse carro. Comandos de seta e limpador de para-brisa sem segredos, fica aqui atrás. Bem clássico aqui dos Gol, né, G2, Gol bolinha. Aqui também tem o intermitente do limpador, se você baixar aqui. Primeira posição, velocidade normal. Segunda posição, velocidade mais rápida, sem sustos. Pisca o farol alto para trás e também muda do baixo para o alto se você piscar aqui para trás. Já deu para observar que o volante não é o original desse carro, né? Esse aqui é um volante que foi colocado posteriormente pelo dono, muito provavelmente porque o original já estava com um desgaste mais acentuado, o dono preferiu dar essa modernizada aqui. Parte mais central aqui do painel tem o botão do pisca-alerta, logo aqui acima, e o botão do desembaçador traseiro. Aqui sem função, esses dois botões. Esse aqui parece um botão instalado depois, parece um botão de vidro elétrico de Gol bolinha, né? Talvez também aqui tá sem função. Saídas do ar-condicionado aqui na parte central. Localização do rádio fica aqui. Na época vinha de fábrica com um toca-fitas, bem comum aí do final dos anos 90. Hoje em dia quase raro, quase impossível de ver um desse aí com sistema de som original. Comandos do ar-condicionado localizados mais abaixo aqui. Nesse veículo em específico ele não tem o ar-condicionado, ele só tem a parte de ar quente, o aquecimento, e ventilação aqui mecânica, né? Mas tá aqui, você consegue também direcionar o fluxo para onde você quer. Aqui temos um pequeno cinzeiro nessa tampinha e um bom porta-objetos aqui mais fundo. Esse aqui dá para colocar um telefone maior, uma carteira maior, sem problemas. Engates do câmbio, né, de 5 marchas, bem característico aí dos Volkswagen de época. Bem justinho, até bem precisos. Claro que melhoraria um pouco depois aí também nos Gol G4, nos Polo também de quarta geração, nos Golf de quarta geração. Mas aqui
Os engates são até bem precisos, é uma alavanca que é quase intuitiva aqui, com as posições aqui das marchas, sem segredos, sem sustos. Claro que ela tem um curso um pouco mais longo ainda, como vocês podem observar. Detalhe aqui do console central, que não se estende aqui para a parte traseira, né? Ele termina aqui e temos a alavanca de freio de mão mecânica um pouco mais atrás. Tem um pequeno acabamento em volta dela, mas também sem mais porta-objetos aqui nessa parte inferior. Retrovisor convencional, tem a função dia e noite para você mudar o foco dele aqui, diminuir um pouco daquela iluminação mais forte que alguém possa vir ali na traseira. Luz de teto, para um lado ela acende junto com a abertura das portas, para o outro ela acende o tempo todo e no meio ela fica desligada o tempo todo. Parasol do motorista tem espelhinho, mas não tem luzinha. E do passageiro aqui da frente também só o espelhinho. Alças de teto para todos os passageiros e até para o motorista, né? Mas o motorista dificilmente vai usar, não vai dirigir segurando aqui, né? Então tá aqui à toa mesmo. Parte aqui do porta-luvas, ele não é trancado com chave, mas tem até um bom espaço para você colocar alguma coisa. Ele é forradinho, olha só que interessante, tem um forro ali para não ficar fazendo muito barulho. E tem até um raso porta-copos aqui que é meio perigoso você usar, dependendo da velocidade, pode ser que esse copo tombe. Mas tem uma iluminação adicional aqui que funciona com a ignição ligada. Bem interessante, não é verdade? Parte dos bancos aqui em veludo até de boa qualidade, boa textura aqui do acabamento, são bancos relativamente confortáveis de se estar a bordo, tanto de passageiro quanto dirigindo. É um carro até bem confortável, de posição até um pouco mais altinha de guiar. Eu fico aqui bem na linha do teto desse carro aqui, mas não chega a incomodar, tenho uma boa área aqui de visão. O curioso aqui, que eu tô achando um pouco diferente aqui, esse retrovisor aqui, ele tá um pouco mais abaixo do que ele deveria. Não sei se é porque o banco tá um pouco mais alto ou se o retrovisor aqui ele é mais baixo mesmo, mas dependendo do que eu for olhar ali, dependendo de um trevo, de uma alça de acesso que eu pegar, ele pode atrapalhar um pouco aqui a minha visibilidade. Eu consigo ver melhor nessa direção aqui. Mas o banco aqui já está regulado para mim, como vocês podem observar. Meu joelho ainda não está esticando todo quando eu piso na embreagem. Então, bora dar uma conferida no que sobra de espaço interno para quem vai ali no banco traseiro. Vamos lá ver! E aqui, para quem vai no banco traseiro, o espaço naturalmente vai ser um pouco mais reduzido. Era um carro aí na categoria dos compactos ainda. Então, meu joelho está encostando aqui no banco dianteiro. Para uma pessoa que estiver dirigindo ali na frente, que seja da minha estatura, vai chegar esse banco para trás e não vai sobrar muito espaço. Dependendo de quem estiver aqui no banco do passageiro, ou até mesmo dependendo da estatura do motorista, pode ser que esse banco chegue um pouco mais para frente e eu consiga ter um pouco mais de espaço. Em questão de largura, é um compacto quase a médio aí da época, né? Dois adultos viajam com certo conforto, mas um terceiro adulto aqui no meio vai ficar complicado. Não tem luz de teto aqui para quem vai na parte traseira. Forros de porta, acabamento, mesma qualidade lá da frente, plástico aqui de boa textura na parte superior, tecido na parte inferior. Também aqui a maçaneta, bem localizada. Tem um pequeno porta-objetos aqui logo abaixo da maçaneta. E o botão do vidro elétrico fica localizado bem abaixo lá na porta. Também no único espaço que tinha disponível para colocar esse botão. Questão de altura, né? Para eu que tenho 1,83 de altura, minha cabeça está aqui quase raspando no teto. Ainda não está raspando, mas tá ok, dá para viajar com um certo conforto. O ideal seria eu ficar com os joelhos aqui um pouco mais abertos, por isso um terceiro adulto aqui vai ser complicado. Também porque o túnel central ele é um pouco mais elevado. Aqui na parte dos bancos não tem encosto de cabeça, nem cinto de 3 pontos para quem vai no meio. E encosto de cabeça também não tem para quem vai aqui na lateral do banco, só tem o cinto de 3 pontos. É bem comum e característico dos carros aí dos anos 90, mas grande maioria já estava adotando pelo menos os encostos de cabeça aqui nas laterais. Esse aqui ficou devendo. No geral é um carro que tem um espaço interno
ok para sua proposta. Ele veio para ficar no lugar do Voyage, que era um carro bem menos espaçoso do que esse. Então, tudo certo, é um carro que entrega ainda um mínimo espaço interno. Mas está bem quente aqui, estou até suando. Vamos lá para fora para a gente bater um papo sobre o mercado desse carro, sobre os valores, preços, concorrentes. Vem comigo. Então, fazendo uma cotação de preço desse carro pela tabela FIPE, preços que eu cotei aqui agora em setembro de 2023, aqui esse modelo na sua versão única, né, no ano de 97, né, que é um Classic 1.8, está avaliado hoje, conforme a FIPE, em R$ 7.624. E quais são os principais concorrentes desse carro nesse ano modelo? Na Chevrolet tinha o Vectra, pegando aqui a versão top de linha da época, era a versão CD, 2.0 16 válvulas, câmbio manual. Tabela R$ 14.729. Eu coloquei o Vectra aqui, mas o ideal mesmo seria comparar esse carro com o Astra, né? Só que não tinha Astra Sedan nesse ano modelo, então vai o Vectra mesmo. Já na Fiat tinha o Siena, versão HL 1.6 16 válvulas, primeira geração. Tabela R$ 7.540. E dentro da própria montadora temos aqui o Volkswagen Santana, né, que era de um porte acima aqui desse Polo, com motor 1.8, mesmo motor aqui desse veículo, vamos mostrar também em detalhes, ano 97, câmbio manual, tabela R$ 12.548. Então aqui é de fato um carro mais acessível do que os seus principais concorrentes. Só que quando falamos aqui de tabela FIPE é só para termos uma estimativa, né, de que vale um carro desse, mas hoje em dia carros assim um pouco mais usados estão valendo muito pela questão da conservação. Não quer dizer que você vai pegar um carro desse em estado raro de conservação, você vai ver anúncios lá de 7.500, 8.000. Um carro desse aqui você começa a encontrar uns bons aí anunciados acima dos 12, 13 mil, 15 mil, dependendo da quilometragem. Se tiver uma quilometragem baixa, pode preparar o bolso porque vai ter pedidas bem mais altas. Esse aqui está com 123 mil. O dono me contou que já recusou 15 mil reais nesse carro. Então, vai muito da conservação, vai da procedência também, né? Por exemplo, esse veículo aqui é um veículo da minha cidade. Eu lembro desse carro desde que eu era pequeno. Eu vi esse carro chegando na cidade 0 km lá no final dos anos 90. Conheço todos os donos que já foram donos desse carro aqui. Então, a gente sabe como que é a procedência, é um carro que foi sempre muito bem cuidado. Então, é claro que se tivesse um veículo nesse estado aqui, nessa conservação à venda, com certeza ele teria um preço mais elevado, obviamente. Não é como você comparar com um carro aí que você não tem conhecimento da procedência, já passou por vários donos, tá com a quilometragem mais elevada, tem coisas para fazer ali de manutenção. Então, preços de carros assim dessa época podem variar bastante, mas se você encontrar um em bom estado de conservação, bem cuidado, de boa procedência, pode ser uma ótima opção de compra frente a esses concorrentes que eu falei. Na média, em proporção, esse aqui provavelmente você vai achar num preço mais acessível do que um Vectra B em 97, talvez até mesmo o próprio Santana. Mas vamos falar agora de parte mecânica, vamos ver o que tem aqui debaixo do capô, um velho conhecido aí da Volkswagen, não é verdade? Bora abrir aqui e conferir o que é que nos aguarda. Apresento a vocês o bom e velho de guerra motor AP1800, alguns chamam de EA827. Mas é um motor de construção bem simples aqui, sem muita complexidade, para o seu mecânico de confiança conseguir mexer nele aqui sem maiores problemas. Falando em números do que esse motor é capaz de entregar, a potência é de 99 cavalos apenas a gasolina, né, um monocombustível. Aqui esse pico de potência chegando aos 5.500 RPMs. E o torque é de 15,1 kgfm, chegando aos 3.500 RPMs. Para um carro de 1.080 kg, a relação de peso-potência fica em 10,9 kg por cavalo. Uma boa relação aí, eu diria, que garante um bom desempenho para esse carro na prática. Vamos mostrar já já na estrada como que é as retomadas de velocidade, as ultrapassagens com esse carro. Eu digo que são bem positivas, aguarde aí até o final. Mas é um motor que já entrega um bom torque num giro mediano, não é tão baixo quanto alguns outros APs aí, por exemplo, os AP 2000, né? Mas aqui ainda assim ele tem um bom pico de torque para você não passar susto, não precisar ficar esticando demais as marchas com esse carro. Ele não tem uma relação de marchas tão encurtada assim, ele tem um câmbio um pouquinho mais alongado, casa muito bem
com o desempenho desse motor, com o peso de carroceria, então sem maiores problemas. Detalhes de manutenção, sem sustos, né? Caixa do filtro de ar tá bem aqui na mão, reservatórios ali do lavador de para-brisa e do líquido de arrefecimento estão ali também bem de fácil acesso. Manutenção preventiva, se você precisar dar uma descarbonizada aqui no corpo de TBI, no coletor de admissão, tá aqui também tudo muito à mão. Aqui sensor de temperatura do motor, também tá aqui bem na frente, aqui de fácil acesso. Filtro de óleo do motor tá logo aqui abaixo, dá para chegar com a mão aqui mesmo, trocar sem maiores dificuldades. Vareta de nível de óleo bem na frente, aqui bem à vista, então é um motor que tá aqui na transversal. O cofre desse carro não é muito grande, não é muito espaçoso, mas ainda assim sobra bastante espaço. É a nova forma como os veículos viriam, né, dessa época para frente. Você pega o exemplo do Santana, né, que tinha um projeto mais antigo, aquele mesmo motor AP, só que na longitudinal, e precisava ter aquele capô comprido para poder abrigar esse motor, e sobrava muito espaço nas laterais do cofre. Aqui não, é um cofre mais curtinho, mas que abriga muito bem esse motor aqui e ainda sobra espaço sem maiores problemas. Manta acústica bem generosa aqui para não deixar passar muito ruído para o habitáculo lá dentro, mas vamos ver na prática se realmente ela isola bem aquele ruído ali característico desses motores AP. Mas de manutenção, parte mecânica desse carro, tudo muito tranquilo, você encontra peças com facilidade, tudo aqui peça de Santana, de Gol, de Paraty, sem maiores problemas quanto a peças mecânicas. Conjunto de suspensão desse carro é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Suspensão desses Polo aqui de terceira geração é um calcanhar de Aquiles, costuma estourar muito. Coxinhos, batentes, também ali uma bucha de bandeja, bieletas com certa facilidade. É um dos pontos mais frágeis desse carro, mas tudo muito tranquilo, simples de resolver, preços na média, nada para você se assustar. Freios são a disco, ventilado na dianteira e tambor na traseira também, baixa complexidade mecânica, sem sustos, sem problemas na parte aí de manutenção. Mas chega de falar, vamos levar esse carro agora para dar uma volta, dar um rolê e ver como que é o desempenho dele, como que são as respostas ao acelerar, as retomadas de velocidade, todas as minhas impressões ao volante. Bora lá conferir. E é isso aí, pessoal, bora então levar esse carro para dar uma volta na estrada, passar para vocês aqui minhas impressões ao volante. Um carro que eu sempre curti, sempre vi ele aqui na minha cidade rodando desde 0 km. Então agora meio que uma realização de um sonho, dar uma volta nessa máquina. Carro que também é um clássico hoje em dia, para quem não curte muito às vezes o design aí de um Santana ou de algum outro carro da categoria, não é verdade? Aqui também pode ser uma ótima opção de compra, com certeza. Vamos ver como é que ele ganha velocidade. Motorzão 1.8 AP, puxa muito bem. Trocas de marchas suaves, até bem justinhas. É um câmbio bem gostoso de manejar aí no dia a dia, com certeza. Quintinha. Os engates aqui de alavanca, né, questão do curso de alavanca é um pouco mais longo. Se vocês perceberam, eu tive que dar uma esticada para levar essa quinta marcha ali, mas tudo certo, é o padrão de projeto aí da época. Mas aqui já numas primeiras impressões ao volante, posso dizer que é um carro de rodar suave, macio. Ele passa certa segurança, estabilidade, ao mesmo tempo que passa um bom conforto ao rodar. Isso é ótimo, é uma suspensão bem equilibrada entre as duas situações. Freios aqui também bem modulados, como todo Volkswagen de época. Peso médio, sensibilidade média, tranquilo. Olha só, curva com segurança. E aqui vamos colocar o 80 nele para ver quantos giros ele vai bater de quinta marcha. Olha só, aproximando um pouco. 2.400, quase beliscando os 2.500 RPMs. Tá ok para um motor aí de 99 cavalos de época. Direção tem um peso legal, ela não é muito leve a ponto de passar aquela insegurança em altas velocidades, mas ela também tem o seu pezinho aqui
adequado, passa certa segurança, e quando você precisar fazer uma manobra em baixa velocidade, ela também tem uma assistência razoável, até bem adequada. Ponteiro de temperatura na parte inferior ali esquerda, que eu gosto de falar também aqui nos vídeos, tá ali exatamente no meio da escala, como deve ser, ali por volta dos 90 graus de temperatura. É claro que lá no motor tá oscilando, né? A válvula termostática uma hora abre, outra hora ela fecha, mas aqui a programação é para manter esse ponteiro ali o mais estável possível, para você não ficar se preocupando às vezes sem necessidade, se esse carro está passando por alguma variação anormal de temperatura. Então tudo certo também. Agora, o interessante é que essa geração do Polo aqui, essa terceira geração, se você for comparar com o Polo de quarta geração, que é o que eu tenho, o meu carro do uso diário, a impressão que dá é que esse carro aqui ele tem uma frente mais baixa. Ele parece que ele mergulha um pouco mais, principalmente quando você está numa descida ou está freando. Tem uma sensação de ser um carro um pouco mais baixo do que o Polo que eu tenho no uso diário. O meu, ele dá uma impressão de ser um carro mais alto. Mas também, detalhe, né? A geração anterior, a plataforma mudou totalmente. Aqui a plataforma ainda 6N ou A03 do Seat Ibiza, do Seat Córdoba também. Teste de desempenho, vamos subindo aqui, quinta marcha, pé embaixo, 70 por hora, 2.000 RPMs aproximadamente, sem sustos. Esse motor 1.8 vai muito bem aqui. É claro que a curva fechada, né, vai pedir uma quarta, mas vida que segue. Olha só, agora ele ganha velocidade de novo. E o ronquinho, característico desses Polo aí também, é inconfundível. O interessante também de se pegar um carro assim, né, de projeto um pouco mais antigo, sair um pouco desses carros mais modernos com acelerador eletrônico, né, é que aqui você percebe até mesmo ali a resistência do cabo de aço do pedal do acelerador. Para quem não está acostumado, né, pode achar estranho, né, não, o pedal de acelerador que está um pouco rígido, né, tá com um pouco de resistência aqui, mas é normal nesses carros mais antigos que tinha a comunicação entre pedal e o corpo da borboleta lá feito por cabo de aço. Tudo certo também. Em dados de consumo, não tem como eu fazer um teste aqui na prática, né? Não tem um computador de bordo para passar essas informações de consumo na prática, mas eu vou deixar para vocês aí os dados de ficha técnica oficiais. Não é um carro beberrão com esse motor 1.8, também só tinha esse motor disponível para o Polo aqui nessa terceira geração. Na estrada é um carro que vai fazer facilmente aí seus 13, 14 km por litro. Dentro de cidade, se você andar de forma tranquila, vai fazer ele seus 9, 9,5. Visibilidade, a impressão que dá é que é um carro que tem pouca visibilidade. Talvez porque o banco aqui para mim ele está um pouco alto, ou também porque ele tem um espelho retrovisor um pouco menor do que a maioria dos carros aí de hoje em dia. Então ele não tem aqui um bom campo de visão, pode atrapalhar um pouco em alguma situação aí de manobra, algo assim. Tem um pouco mais de ponto cego, mas aqui nesse retrovisor em específico, ele tem ali uma divisão que a parte externa dele ela é um pouco mais convexa, e isso ajuda um pouco a reduzir a área de ponto cego, mas ele é um espelho um pouco menor. Lado direito também da mesma forma. E aqui também é um painel um pouco mais curto, ele está mais próximo aqui da base do para-brisa, né? Então a sensação que dá é que eu estou mais próximo do vidro aqui, realmente. E não passa aquela sensação de amplitude, mas também é da época desse carro, então é dessa forma. Outro teste de desempenho aqui, subidinha, 80 por hora, quinta marcha, pé embaixo agora, e vamos ver como ele vai sair lá em cima. Será que esse carro vai pedir quarta marcha? Motorzão AP, não nega fogo, bom torque em baixos giros. Vamos ver como é que ele se sai. Ainda está segurando 80 por hora, hein? Olha só. Curva bem, não passa sustos. 75 por hora, não pediu quarta. Subiu de quinta tranquilamente. Desempenho aqui tem de sobra. Agora eu tiro o pé porque vamos pegar uma descida, né? Mas muito aprovado na questão do desempenho, com certeza.
Novamente deixar meu agradecimento aí ao Marquinhos, dono dessa máquina que gentilmente cedeu aqui para a gente poder fazer esse vídeo, trazer todas as impressões ao volante. Segue o canal dele lá depois, lá que tem muita informação legal sobre eletrônica, sobre concertos aí de televisão, rádio, para quem gosta, para quem curte. E o que realmente incomoda um pouco nesse carro também, eu digo que é a localização dos comandos, não do ar-condicionado, porque os do ar-condicionado estão bem aqui à mão, bem de fácil acesso, mas os botões dos vidros elétricos estão mais aqui embaixo, eu tenho que esticar um pouco, os 4 botões estão aqui, eu tenho que lembrar, né, que esse aqui do lado esquerdo é do meu vidro, o mais à direita desse vidro aqui, os 2 traseiros estão mais ao centro aqui. Então, no primeiro momento, para quem acabou de pegar um carro desse, pode se confundir um pouco ali no início, mas para quem já tem um carro desse, já roda há um tempo, acaba se acostumando aqui com essa posição. Na época não havia aquela preocupação com a questão da ergonomia, né? O negócio era ser funcional. E aqui é bem funcional, tudo certo, mas poderia vir aqui na porta como passou a ser na 4ª geração do Polo. Então é um carro que vai te entregar um bom comportamento dinâmico, uma boa experiência a bordo, bom desempenho, com uma economia razoável de combustível e por um preço bem acessível, né? Quando falamos aqui de tabela FIPE, dá a impressão que é um carro baratíssimo, né? Mas para você encontrar um hoje no estado mais raro desse aqui de conservação, com 123 mil quilômetros rodados aqui aproximadamente, é mais difícil, você vai ter que desembolsar um pouco acima da FIPE aí para pegar uma joia dessa. Tem que olhar com calma para ver a questão da procedência também, mas se pegar um desse aqui bem cuidado, revisadinho, olha, excelente opção de compra aí de um carro ano 97 aí nessa faixa de época de fabricação aí, com certeza. Pessoal, então essa aqui foi a avaliação do Polo Classic, um carro que eu tive o imenso prazer de guiar, de estar a bordo e poder passar todas as minhas impressões ao volante. Excelente opção de compra de um sedã mais compacto aí do final dos anos 90, baixo custo de aquisição, baixo custo de manutenção. É claro que algumas peças de acabamento hoje em dia podem ser um pouco mais difíceis de encontrar, um detalhe aqui ou outro, é um carro que já saiu de linha há um bom tempo, não tinham tantos aí no segmento utilizando e compartilhando várias dessas peças, mas de resto eu digo que é um ótimo carro para você ter aí no dia a dia, até mesmo para encarar alguma viagem mais longa aí, sem sombra de dúvidas. Se você gostou desse tipo de vídeo, confere aqui no final, tem uma playlist completa com vários outros vídeos nesse formato para você que ainda está na dúvida entre um Polo desse, um Santana, que eu gravei recentemente, um outro carro da categoria, até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.